online. A gente já acabou começando aqui falando um pouquinho sobre as palestras seguintes, mas vou repetir para vocês, né, que estavam de fora. Então, a gente vai ter o segundo bloco de palestras com Melissa e Rafael. Melissa está aqui presencial e Rafael vai ser a palestra online. Né? Então, apresentando Melissa Galdino, nossa palestrante de agora. Ela é professora associada do Departamento de Psicologia da UFPB, na Universidade Federal da Paraíba, e professora orientadora do Programa de Pós-Graduação em Neurociências Cognitiva e Comportamento da UFPB também, orientadora de mestrado e doutorado. Ela é coordenadora do Laboratório de Pesquisas e Cognição e Comportamento, LAPEC, da UFPB. Melissa tem experiência na área de psicologia clínica, com ênfase na intervenção terapêutica dos transtornos ansiosos, depressivos e personalidade pela TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Seus principais temas de atuação são memória autobiográfica, regulação emocional, esquemas iniciais adaptativos, personalidade, neurociência clínica e processos básicos. E a palestra dela será sobre a TCC aplicada a delírios e alucinações, atualização. Então, Melissa, pode subir, seja bem-vinda, obrigada pela presença. E aí eu vou passar o microfone para ela, né, e ela vai dar início. Eu gostaria de começar agradecendo imensamente ao convite da professora Maria Lúcia, da Comissão Científica. Estive aqui... Pode passar, por favor, Paulo. Estive aqui na primeira edição e fiquei muito feliz de ser convidada para essa segunda. Vim falar também sobre TCC, como na primeira edição. Na primeira edição falei sobre a aplicação da TCC na infância. E olhando, né, o que a gente tinha falado na primeira edição, tive essa curiosidade para ver, poxa vida, quantas atualizações, né, nesse período a gente já tem de aplicações práticas para a clínica em TCC. E aí hoje eu vim trazer para vocês algumas dessas aplicações, pensando nessa clínica, nessa prática do que a gente tem feito na UFPB, nos atendimentos. Clássicas utilizadas são estratégias baseadas em evidências, então elas continuam sendo utilizadas. E aí eu vou falar um pouco sobre os dois novos modelos que a gente tem utilizado, o modelo integrativo e o modelo da teoria neurocomputacional, que são modelos que embasam as novas intervenções em TCC aplicadas para a esquizofrenia. Então, só para a gente contextualizar, a ideia da utilização da TCC para esquizofrenia vem realmente dessa ampla em associação com a terapia medicamentosa, sendo baseadas na utilização com ensaios clínicos que embasam a utilização das estratégias. Quando a gente pensa em histórico, e se fala sobre a TCC, quando ainda se falava sobre a terminologia TC, né, porque terapia cognitiva vem do próprio Aaron Beck, né, e aí se falava mesmo só terapia cognitiva. A gente só pensa no primeiro paciente dele como sendo um paciente com depressão. Mas em 1952, ele teve o primeiro trabalho dele com um paciente com psicose, né, e aí já trazendo estratégias que eram utilizadas com pacientes com depressão, sendo efetivas para esse paciente com psicose. E aí, o que a gente tem de mais atual? Em 2013, foi feito pelo grupo do David Turner uma revisão sistemática com meta-análise, e eles observaram que a TCCP, que é a terapia cognitivo-comportamental, já utilizando essa terminologia TCC, é uma intervenção eficaz para alucinações e delírios, embora, em termos da meta-análise, existisse uma menor magnitude de efeito para os delírios. E aí, em 2020, esse mesmo grupo fez o que a gente chama de meta-análise acumulativa. Eles utilizaram os mesmos estudos de 2013 até 2013 e fizeram uma nova busca de 2013 até 2019. Então, eles incluíram mais 19 ensaios clínicos, acumulando com os estudos que já tinham na revisão de 2013, para fazer essa busca de evidências. E, nessa nova revisão, eles chegaram à conclusão
que a TCCP continua sendo eficaz, e a conclusão para os delírios é que a TCCP continua sendo eficaz para os delírios, sendo recomendado até que surjam evidências para outros tratamentos. Então, o que coloca como sendo robusto para intervenções para os delírios e as alucinações. É o que a gente tem de mais robusto na atualidade. E aí, classicamente, a gente vai ter um modelo cognitivo para os delírios e um modelo cognitivo para alucinações. Quando a gente pensa nos delírios, vou precisar que vocês visualizem esse primeiro diagrama, que é o modelo para delírios. Então, perceba que existiria uma vulnerabilidade que, quando associada a estressores, e esses estressores eles podem ser agudos ou crônicos, nós teríamos aí uma disfunção cognitiva em termos de representações cognitivas e de baixas de recursos para lidar com a demanda. Essa baixa de recursos para lidar com as demandas e a dificuldade nas representações estariam relacionadas a vieses cognitivos, ou seja, são pacientes que têm distorções cognitivas como qualquer outro, associado a muitas distorções e a dificuldades de realizar testes de realidade. E aí estaríamos com essa demanda, com a construção dos delírios. Os delírios, eles coexistem com as crenças. Então, são parceiros, vamos dizer assim. E quando esses delírios estão ativados, o que acontece? A gente vai ter uma comprovação de que eles são reais para esses pacientes, porque a ativação deles fazem com que o paciente continue comprovando a realidade pelos comportamentos de segurança que o paciente realiza, pelos vieses cognitivos que os pacientes continuam mantendo e pelas interpretações que eles continuam realizando. Então, eles retroalimentam a existência dos delírios. Esse seria o modelo cognitivo básico para a compreensão do que são delírios. Quando a gente pensa nas alucinações, a gente tem esse outro modelo, em que é dividido por processos precursores de fixação e de manutenção das alucinações. Então, a gente vai ter processos precursores que são a mesma predisposição que existem lá nos delírios, ele existiria nas alucinações, ou seja, o paciente tem uma predisposição a ter imagens auditivas. Esse termo, imagens auditivas, seriam os pensamentos auditivos. Associado a esquemas cognitivos que estão hipervalentes ou hiperativos, ou seja, são mais fáceis de serem energizados ou ativados, e uma perceptualização, ou seja, uma capacidade aguçada de perceber tudo isso. Então, isso é o precursor, é o antecessor. No momento de fixação, eu chego a uma conclusão prematura de que aquilo que eu escuto é real, eu confio de forma exagerada naquilo que eu escuto, eu tenho um viés externalizante, ou seja, um erro de que aquilo não vem de mim, vem de fora, e eu tenho, além de tudo isso, um teste de realidade errôneo. Eu não consigo testar como uma pessoa que não tem esquizofrenia para pensar que, olha, é possível que eu esteja errado na minha avaliação? Não, eu não consigo fazer isso. Meus testes de realidade são distorcidos. O que é que mantém as alucinações? As crenças delirantes, as crenças que eu tenho sobre as vozes, minhas expectativas, os relacionamentos, os estressores que continuam aumentando o meu limiar e os meus vieses de raciocínio. Então, esses são os dois modelos mais clássicos que a gente tem para essa compreensão. Caso alguém deseje, eu posso mandar depois a apresentação, tá? E aí, por que é importante a gente ter essa compreensão cognitiva
da formação dos delírios e alucinações. Porque quando eu tenho essa compreensão, eu posso pensar em estratégias baseando-me em cada um desses itens. Então, por exemplo, se eu sei que existem vieses de raciocínio, eu posso pensar em uma estratégia relacionada ao viés de raciocínio. Por exemplo, um questionamento socrático que não fosse tão confrontador. Se eu sei que existe um teste de realidade deficiente, eu posso pensar em experimentos comportamentais em que eu sugiro para o paciente avaliar, através dos experimentos comportamentais, o quanto aquela realidade que ele acredita está ou não coerente com a que realmente existe. A mesma coisa no modelo dos delírios. Se eu sei que existe comportamentos de segurança, eu posso propor para ele uma modificação naquele comportamento. Então, a teoria, ela está completamente vinculada à terapia. A gente promove estratégias baseando-se na teoria. E isso é bem importante porque os novos modelos fazem com que a gente pense em novas estratégias. Não que essas não existam mais, elas continuam existindo. A gente só associa novas estratégias, dependendo dos novos modelos que vão sendo desenvolvidos, que é o que acontece hoje em dia. Vou passar. Então, os objetivos continuam sendo os mesmos. A ideia da TCC é reduzir o sofrimento subjetivo do indivíduo, promover novos insights sobre os sintomas que ele apresenta e novas estratégias de coping ou de enfrentamento, né, estratégias mais adaptativas. A ideia não é eliminar as crenças de uma forma impositiva, questionadora, mas sim, de uma forma mais funcional, oferecer estratégias mais alternativas. Continua sendo a mesma coisa de antes. E tudo que a gente vai ver em termos de estratégia continua sendo visto como ferramentas. Pode passar, por favor. Então, o que eu queria focar é que todas essas estratégias, que a maioria já deve conhecer, a gente consegue enxergar como ferramentas ou como quem está fazendo um bolo. Eu estou fazendo um bolo, e aí eu tenho alguns ingredientes. Então, falta um ingrediente, eu posso substituir por outro, mas eu vou fazer o bolo. A ideia da técnica, ela precisa ser vista dessa mesma forma. É um ingrediente, ele pode ser substituído por outro. Porque a técnica por si, em TCC, ela é só uma técnica. Para a gente, o mais importante não é a técnica, não é a estratégia, mas sim aqueles aspectos que estão ali do seu lado esquerdo. A estrutura da sessão, a conceitualização cognitiva e, principalmente, a relação terapêutica. Então, o foco, mais do que nunca, quando se fala no paciente com esquizofrenia, precisa ser a conceitualização e a relação terapêutica. São esses dois grandes pontos da TCC que vão permitir que a gente utilize essas estratégias, esses ingredientes. Agora, obviamente, se eu utilizo ingredientes de qualidade, o bolo fica bom. O bolo fica excelente. Ou como qualquer outra receita. E esses ingredientes precisam ser de qualidade. Esses ingredientes, eles precisam ser baseados em evidências. Esses são baseados em ensaios clínicos que mostram que eles são eficazes para aquilo que a gente está se propondo. Então, já sabemos que o questionamento socrático ele tem sido extremamente efetivo na utilização das crenças, mas não utilizado de uma forma impositiva, e sim de forma curiosa. Então, quando a gente vai fazer um questionamento relacionado a um delírio, a postura do terapeuta tem que ser de curiosidade, e não de questionador, de ser impositivo, de ser quem está duvidando daquela crença, mas sim de curiosidade com relação àquela crença. Os experimentos comportamentais, também uma técnica extremamente clássica,
que testa as hipóteses na vida real, têm sido muito utilizados como as atividades de plano de ação, antigamente chamado de tarefa de casa, né, mas hoje os planos de ação, construídos de forma cooperativa. O que é que você acha essa semana, tentar fazer tal atividade para avaliar se realmente essa sua perspectiva é a única, ou se de repente existe uma outra forma de se pensar sobre isso, uma outra estratégia para se utilizar. Então, sugerido, construído junto. As técnicas de distração e mindfulness também têm se mostrado extremamente eficazes. A reestruturação cognitiva, não só a nível de crenças, mas a nível de pensamentos automáticos. A psicoeducação, desde com relação ao que é a doença, mas também com relação a cada uma das outras estratégias que a gente vai utilizar. E aí a gente tem a grande estratégia, que é a normalização, né, que é utilizada em todo o processo terapêutico, quando a gente utiliza a ideia de normalizar, por exemplo, as vozes, normalizar os delírios, a ideia de que, por exemplo, todo mundo escuta vozes, de que todo mundo tem, em algum momento da vida, um pensamento de que algo de ruim está para acontecer com você, e de trazer isso para o paciente com mais frequência, de forma escrita, com exemplos de pessoas famosas, de pessoas do dia a dia. Então, a normalização, ela acompanha todo o processo da TCC na esquizofrenia. A técnica de reforço das estratégias de enfrentamento, mostrando para o paciente como foi bom você ter tentado fazer essa atividade essa semana, como estou orgulhosa de você, como você foi corajoso em ter perguntado para fulano sobre o que ele estava pensando, usando a relação terapêutica, usando a construção dessa relação como reforço o tempo todo. Então, são técnicas extremamente clássicas que a gente sempre utiliza e que já são extremamente embasadas na literatura como sendo funcionais. O que é que a gente tem de novo, então? Tem de novo as TCCPs baseadas em formulações que estão sendo focadas em um único sintoma e com tratamentos focados em processos psicológicos relevantes. Basicamente, a gente pega um sintoma, formula aquele sintoma em cima do histórico dele e pensa no processo que está por trás daquele sintoma. Se é uma regulação emocional ou, na verdade, uma desregulação emocional, uma questão relacionada a uma metacognição que não está favorável, uma disfunção executiva, e trabalha-se dentro daquele processo. Esse estresse vem dessa perspectiva de que existiria uma vulnerabilidade, e nesse modelo ele vai falar sobre uma vulnerabilidade de recursos cognitivos limitados associado aos estressores, vai resultar em recursos cognitivos reduzidos que podem progressivamente ir tendo piora. Uma piora a ponto de redução, passar a escassez, e aí essa capacidade de integrar informações, ela acaba sendo comprometida e fica sendo relacionada a crenças hipersalientes e redução dos testes de realidade, e muito mais relacionados a todos os sintomas, tanto aos sintomas positivos como aos sintomas negativos. E quando a gente pensa nos sintomas negativos, a gente vai pensar em sintomas que também podem ser vinculados à estratégia de TCC. Mesmo a gente não sendo objetivo da gente trazer os recursos cognitivos que estariam totalmente vinculados a todos esses sintomas, o que permite que a gente possa trabalhar com todas as estratégias cognitivas. Pode passar. No modelo do Wright, a gente vai ter uma modificação bem interessante.
Nessa parte inicial, percebam que os aspectos cognitivos, eles continuam, porque a gente tem as crenças centrais, os pressupostos subjacentes e as estratégias de enfrentamento, como qualquer outro modelo racionalista. Então, os aspectos cognitivos continuam aqui, o que me faz ter liberdade para trabalhar com técnicas cognitivas do mesmo jeito que a gente vem falando desde o início da palestra, mas no modelo de Wright, ele não vai se focar no problema, no sintoma, ele vai se focar na psicologia positiva, que é uma vertente nova dentro das TCCs, uma vertente que traz um foco naquilo que o paciente tem de positivo, naquilo que ele pode potencializar, nos aspectos que ele já tem de positivo e ele pode melhorar. Trato disso na prática clínica. Porque para esse modelo, a gente vai ter que ensinar esse paciente a não dar atenção justamente para aquilo que ele dá atenção, que são esses estímulos sensoriais. Ele precisa dar atenção para aquilo que ele não está dando atenção, a outros estímulos sensoriais. Se a gente, classicamente, um paciente ele tende a se sentir ansioso na presença de uma situação em que ele acha que está sendo ridicularizado, porque ele tende a interpretar um sorriso de alguém como sendo irônico, a gente tende a fazer com que ele observe os olhos, o cabelo, a roupa, a postura postural do interlocutor, para que ele foque em outros sinais sensoriais e não naquilo. Então, ao invés da gente habituar o paciente, que seria uma estratégia clássica, behaviorista, habituar ele àquilo, a gente vai ensiná-lo um outro mecanismo, um outro estímulo sensorial, que é baseado nisso aqui. E vamos fortalecer novas crenças, porque essas não estão ajudando ele a se sentir seguro. Então, por exemplo, uma crença delirante em que não estou seguro aqui. É mais interessante que a gente busque evidências de que ele está seguro. As pessoas que ele conhece estão presentes, o ambiente onde ele está é um ambiente que tem saídas, que tem extintor de incêndio, que tem pessoas que têm celular e podem chamar a polícia, do que habituá-lo a dizer que aqui é seguro. Entende, então, é criar novas crenças e habituá-lo a situações, habituá-lo a estímulos sensoriais diferentes daquele que ele está focando, baseado nesse modelo. Melissa, são outras estratégias. Sim, são outras estratégias. Não quer dizer que você não precise usar as clássicas, quer dizer que você, formulando o caso, você vai fazer escolhas que são mais adaptativas para o seu paciente. Para aquele paciente, talvez essas sejam mais adequadas. Pode passar. Então, a TCC, ela vai, nesse caso, reduzir essa precisão atribuída a essas evidências sensoriais, ajudá-lo a reinterpretar essas experiências sensoriais, fortalecer novos modelos internos, trabalhar crenças mais realistas e adaptativas e realizar intervenções cognitivas e metacognitivas. Então, a gente vê essa diferença nessas estratégias baseadas nesse novo modelo. Então, além de estratégias baseadas nesses modelos, a gente também tem utilizado muito estratégias baseadas em realidade virtual. Então, eu trouxe para vocês a TCC com realidade virtual do Game Changer Trial, que são intervenções com realidade virtual que simulam ambientes sociais, então pacientes que, de repente, utilizam mesmo aqueles óculos de realidade virtual para entrar em um ambiente social, entrar em um elevador, em um bar. O TCC digital com a terapia Avatar são
rápidos. Esse do Avatar Therapy é muito interessante. Em tempo real. Você passa só um pouquinho para mostrar esse TCC digital. Pronto, aqui dá para ver. Eu coloquei o vídeo no YouTube, porque vocês podem acompanhar, depois ver ao vivo. Então, o paciente ele escolhe o avatar de uma voz que represente a alucinação auditiva que ele escuta. Então, ele dá uma caracterização para essa voz. E aí, o terapeuta, que conhece essa fala, tem em tempo real a voz distorcida, né, um módulo vocal. E aí o paciente ele vai confrontar aquela voz, que agora tem um rosto. Anteriormente eles treinam como fazer isso em tempo real. Né, o paciente falando com aquela voz, observando aquela voz, que agora tem um rosto, e confrontando ela com relação ao quanto você me perturba, eu não quero lhe dar atenção, eu não acredito mais em você, a depender do teor da voz. Então, ela tem um relacionamento com aquela voz, criando um rosto para aquela voz daquilo que ela representa. Pode passar. Esse aqui é uma demonstração de um ambiente também em realidade virtual, de um paciente entrando, por exemplo, em um bar e se sentindo, de repente, mais isolado socialmente, como ele poderia se aproximar das pessoas, ou, de repente, ele entrando e ninguém dando atenção para ele, quais são os sinais que cada pessoa está dando para ele, de que eu posso ou não posso me aproximar, bem dentro daquela ideia dos sinais sensoriais mesmo. E quais são os sinais que eu vou me focar ou que eu não vou me focar. Tem como voltar? Isso. Mais um. Também muitas intervenções transdiagnósticas, que realmente acredito que é o futuro da TCC, a ideia de trabalhar com esses aspectos transdiagnósticos, e aí a terapia metacognitiva tem sido extremamente utilizada, e essa MERID, que é a Metacognitive Reflection Insight Therapy, em que é trabalhado dar um sentido de identidade para esse paciente. Então, ela pode ser utilizada sozinha ou associada com outros tipos de TCC, mas são trabalhos em que eu descubro quem eu sou, quem essa doença o que essa doença representa para mim, a minha identidade, quem eu sou para os outros. E, então, pensar sobre o pensamento, né? A metacognição tem muito disso, pensar sobre o pensamento, mas descobrindo a minha identidade, faz com que se tenha uma reflexão e que se consiga preservar aquelas disfunções cognitivas que a gente viu que estão presentes na esquizofrenia. Então, a ideia é preservação desses aspectos. E as intervenções psicossociais, que têm sido utilizadas de forma associada com as estratégias de TCC. Bom, então, o que a gente observa, né, é que a TCC ela continua sendo uma ferramenta essencial na esquizofrenia, que existem, sim, inovações tecnológicas que têm ampliado o alcance e a eficácia, mas que o foco dos sintomas. Isso é muito importante, porque a gente, nessa nova geração das TCCs, que não é mais focada em problemas, mas sim focada nessa potencialidade do paciente, é importante a gente trazer esse aspecto, né, de foco em sofrimento, mas no foco na potencialidade dele, no que ele já tem de bom e nessa pessoa que ele é, para não trabalhar com essa despersonalização, mas sim no indivíduo. E acabar com essa ideia de manualização da TCC, né? Trazer mais do que nunca a TCCP conceitualizada, né? Fazendo tratamentos individualizados mesmo para cada paciente.
Então, era isso. Pode passar, eu agradeço. Fica meu e-mail, caso alguém deseje algum contato. Obrigada, Melissa. Gente, por conta do horário, acho que para a gente não atrasar muito, a gente pode abrir para uma ou duas perguntas. Aproveitar a oportunidade. Professora, eu sou psicólogo clínico, TCC, e estou aqui maravilhado com todas as suas explicações com relação a esse atendimento do consultório com as pessoas com o diagnóstico de esquizofrenia e outros sem o diagnóstico. Eu não vi você citar DBT, a dialética, então eu fiz uso empiricamente, porque na época que eu fiz o primeiro atendimento, com uma pessoa totalmente configurada, ele totalmente com um processo de delírios e alucinações, ele entrou no consultório e lá ele já falou com a entidade, ele já trouxe um monte de informações que dentro dele tinha filhos, tudo imaginário, e eu dizia, cadê essas pessoas que estão aqui dentro de mim? E eu percebendo isso, eu comecei a aceitar aquela realidade daquela pessoa, mesmo sendo pela primeira vez. E depois eu fiz um comentário que foi utilizando exatamente depois que eu vi que era DBT, à época eu não tinha. E aí eu queria só saber com relação a DBT, porque assim, eu não tive a experiência de continuar tratando aquela pessoa, mas na hora que eu fiz eu reconheci a realidade dele e fiz um reconhecimento na minha fala com ele, dizendo exatamente isso, porque eu disse, olha, você vai caminhar são duas vias. Uma é essa realidade, você está falando comigo, eu estou percebendo tudo, eu estou vendo, inclusive, o que você está dizendo, esses filhos, tudo isso, eu vejo, tenho a mesma visão sua que você me traz, mas você precisa entender que as outras pessoas não estão vendo. Então, que você precisa compreender isso. Então, aí foi quando eu percebo que a DBT aí fez muito sentido, porque eu trouxe isso ao centro. Aí ele fez assim, aí na hora que ele saiu, eu quero só comentar isso, na hora que ele saiu, ele disse, gostei muito da estrada que você falou. Então, ele era uma pessoa bem escolarizada, professor de universidade, ele tinha um poder de conhecimento importante, mas eu vi que isso funcionou, fez sentido. Eu não pude continuar atendendo esse paciente, porque era na clínica escola, e a coordenadora disse, olha, no dia que ele chegar aqui e não lhe encontrar, ele pode quebrar a clínica toda. E aí é perigoso, você não estar, então eu não pude atender. Mas eu queria saber exatamente dessa experiência com o DBT e de que forma, porque eu não tive mais, e eu queria saber mais sobre como lidar com esse paciente com base em DBT, ou se essas outras todas a gente usa em cada indivíduo de acordo com o seu histórico. Seria exatamente isso. Primeiro, eu queria lhe dar os parabéns, foi uma intervenção excelente. A gente vê o quanto trabalhou assim muito bem, por não confrontar, né? Por ter sido curioso, a ideia de um questionamento curioso, de aceitação, né? De empatia e de normalização, e, ao mesmo tempo, quando deu os dois caminhos, fez ele perceber uma realidade paralela em que ele poderia ou não aceitar. Então, achei que foi perfeito para um primeiro contato. Parabéns. A dialética, eu não tenho informação. Acho, pessoalmente, a dialética maravilhosa e extremamente difícil, né? Porque a dialética você precisa, além da sua formação, você precisa do trabalho em grupo, né? Lá em João Pessoa a gente tem, acho que só a Vivian que trabalha com a dialética comportamental, e ela tem sido muito utilizada em casos difíceis, então, casos refratários, casos de pacientes difíceis, então realmente acredito que ela seria excelente mesmo para a utilização com um paciente com esquizofrenia. A gente não tem essa experiência lá em João Pessoa, então não posso lhe falar tanto sobre isso. Mas vejo que, em termos de conceitualização, em casos individuais,
pela sua experiência e pela forma como você conseguiu lidar com esse paciente, com certeza conseguiria aí trazer um bom resultado para ele. Não sei por que a coordenadora ficou com tanto medo. Eu diria, continue. Foi excelente, parabéns. Alguém tem mais alguma dúvida? Tá, então vou comentar. Eu também sou psicóloga e trabalho com a TCC, né, predominantemente, e eu tive um contato com pacientes PEP no ambulatório do Hospital das Clínicas, na extensão daqui do LabVis, quando eu estava na graduação. E aí uma coisa que na minha fala na tua fala me remeteu bastante, foi da gente tentar trazer a potencialidade, principalmente de um paciente que ele passa por um episódio psicótico e tem perdas ali, né? E aí tinha um paciente da gente que é nosso case de sucesso, assim, ele super aderiu ao tratamento e, enfim, conseguiu restabelecer, né, o que ele queria, entrou em contato com esses valores dele. Só que ele tinha uma crença assim, sou burro, né, uma crença de desvalor. E a gente não confronta. Quando o paciente entrega uma crença nuclear, assim, a gente guarda, né? E aí, por questionamento socrático, ele fica, eu sou burro porque eu não sei das coisas, eu não sei sobre esse assunto, não sei de nada. E ele era bom em um assunto específico lá da biologia, sabia o que é que ele queria de carreira acadêmica. E aí teve uma vez que a gente conversando e etc, eu falei, não sei sobre isso, me explica. Então, trazendo nessa potencialidade, ele explicando sobre... Eu falei, caramba, eu nunca ouvi falar sobre isso. E aí eu até depois joguei para ele, tu acha que eu sou burra? Porque eu não sei sobre. Porque da outra vez ele disse que era burro porque não sabia sobre psicologia. Aí quando eu perguntei para ele se ele achava que eu era burra porque eu não sabia do assunto de biologia, aí ele falou, não. Aí eu falei, por que você acha? Então, assim, fechei o questionamento